Olá pessoal, vamos aqui para a nossa quinta aula do curso de Eletrônica Básica e nessa aula aqui nós vamos fazer uma complementação da aula 4. Então nós vimos sobre correntes alternadas e na aula 4 a gente viu especificamente o que era o valor RMS e o valor médio da onda AC. Nós vimos que o valor médio da onda AC, o valor médio era Vp vezes 0,637. Só que nós vimos que seria pegando essa parte daqui e botando para cima, ou seja, a média de todos os valores, porque aqui eu tenho um valor de tensão, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, e por aí vai. Então a média de todas essas tensões dava como resultado o Vp, que é o valor de pico, vezes 0,637. Aí a gente tinha o valor de Vm, o valor médio da onda, que estaria em torno mais ou menos por aqui. Tá? Ou seja, se a gente botasse essa onda entrando aqui, a gente viu que o resistor ia carregar, ia descarregar, ia ter um nível médio de tensão que seria nesse valor aqui, ó, que é o valor Vm, o valor médio. Por quê? Porque o capacitor ia ter o tempo daqui para cá para se descarregar, e quando fosse a carga, ele ia ter o tempo daqui, para cá para se carregar. Todo esse tempo aqui para se carregar. Notem que esse tempo daqui para cá é um pouco maior do que esse tempo daqui para cá. Ele é maior, mas a tensão aqui é menor do que aqui. Então, embora ele tenha mais tempo para se carregar, mas ele se carrega com uma corrente menor. E aqui ele tem menos tempo para se descarregar, mas a tensão é maior, ele se descarrega com uma corrente maior. Por isso que fica o equilíbrio nesse ponto. Ou seja, o equilíbrio é encontrado nesse valor aqui e a gente tem o valor exatamente calculado. Só que isso é com ela retificada. Mas é válido também notar o seguinte, que o valor médio real, ou seja, sem fazer esse artifício, sem botar esse semiciclo para cima, ou sem considerar só um semiciclo, o valor médio real de uma senoide, ou seja, o valor médio vai ser zero, conforme a gente viu. Porque se esse valor é igual a esse, então o valor médio é zero. Então, o que eu quero afirmar para vocês? Eu quero afirmar o seguinte, que toda onda que seja perfeitamente simétrica, toda onda com total simetria, o valor médio dela sempre vai ser igual a zero. Ou seja, se toda essa parte daqui de cima for exatamente igual a toda a parte de baixo, então a de cima anula com a de baixo, o valor médio é zero. Não importa a forma de onda, mesmo que eu tivesse uma onda assim, ó, uma onda assim. Mas se essa parte aqui toda for idêntica a essa, o valor médio é zero. Não importa a forma de onda, seja ela qual for. No caso de uma senoide perfeita ou um cosseno perfeito, ela vai ser esse valor aqui igual a esse aqui. Então, o valor médio é zero. Sempre que tudo isso aqui for idêntico aqui, o valor médio é zero. Então, isso é muito importante, porque se eu pegar ela, em vez de botar ela assim, aqui, para ter o valor médio aqui, Vm, que é V de pico vezes aquilo, eu botar ela realmente alternada aqui, o valor médio que eu vou encontrar aqui vai ser zero. Então, isso é importante. Ou seja, se a gente encontrar aqui um valor zero, a gente sabe que a simetria da onda é perfeita. Se por acaso a onda fosse assim, ó, eu tivesse uma onda assim e assim. Uma onda que fizesse isso, ó, por exemplo. Ó. Que aqui eu tivesse, por exemplo, 10 volts aqui de pico, e aqui o menos pico eu tivesse 8 volts. Então, o valor que eu ia encontrar aqui já não ia ser zero, ia ter um pouco de nível DC aqui. Ou seja, a gente faz a média de novo, seria esse mais esse divididos por 2, que ia dar 10 mais 8 daria 18, dividido por 2 daria 10 mais menos 8, isso aqui é menos 8, vai dar 2. Ou seja, 10 mais o menos 8, que vai ser igual a 2. Divididos por 2 é igual a 1, ou seja, nesse caso aqui, para essa onda eu ia encontrar um nível desse aqui de 1 volt. Então, isso aqui é para a gente ver que se o nível DC for zero, a gente tem certeza que a onda é simétrica perfeita. Então essa informação é útil, tá? É uma complementação que eu estou dando. A gente desprezou aquele valor médio como zero, porque a gente queria saber o valor médio
da tensão só num semiciclo, para a gente saber qual é o valor médio aqui. Mas o valor médio mesmo da média, sem esse artifício de botar o semiciclo para cima, o valor médio vai ser zero, se a onda for simétrica. Então, toda onda perfeitamente simétrica, o valor médio é zero. Nós vimos que a gente botar uma onda quadrada aqui, a gente viu naquele vídeo passado, se a gente botar uma onda quadrada 0 e 10 volts, ou seja, ela é simétrica em largura, ou seja, esse aqui é o mesmo valor que isso aqui. Mas ela não tem simetria total porque ela não é negativa, ela só vai de 0 a VCC. De 0 a VCC. Então, o valor médio aqui a gente viu que seria a metade, porque esse aqui é igual aqui, o valor médio vai ser 5 volts. Então, se eu botar essa onda aqui, eu vou ter 5 volts aqui. A gente viu isso no vídeo passado. Então, isso não é a mesma coisa do que se eu fizer isso, ó. Não é a mesma coisa que se eu fizer isso. Ou seja, aqui é 10 e aqui menos 10. Aqui sim ela é simétrica tanto na largura como na amplitude, ou seja, positivo e negativo. Aí sim ela tem simetria total. Se eu botar essa onda aqui, o valor aqui vai ser zero. Mas se eu botar essa aqui, não tem negativo, eu só tenho positivo, então o valor médio vai ser em relação só dos positivos, ou seja, eu só tenho 10, aqui 0, então 10 mais 0 é 10, dividido por 2 é 5, então o valor médio é 5. Mas aqui não, aqui como esse aqui é o oposto desse, e é idêntica, a mesma largura, então o valor médio é 0. Então isso de valor médio igual a 0 é muito bom para a gente confirmar se a onda é perfeitamente simétrica. Eu me lembro que eu já fiz um projeto onde eu queria tirar o nível DC da onda. Então eu passava por aqui, ou seja, a onda alternada toda saiu, eu tinha só o nível DC. Então se ela não fosse simétrica, eu tinha uma correção de tensão para botar ela simétrica. Então essa informação é legal, tá? Eu queria botar isso para vocês como complemento. E vamos ver também um complemento aqui sobre o nosso valor RMS. Uma informação a mais que eu vou trazer para vocês. Deixa eu apagar isso tudo aqui. É o seguinte. A gente viu que o valor médio que nós encontramos com aquele artifício de pegar só o semiciclo positivo, botar ele para cima, não serve como um valor eficaz. Por quê? Porque o valor eficaz, a gente quer saber uma tensão que seja eficaz, que substituída por um valor DC, ela tem a mesma potência que essa onda dá. Ou seja, essa onda aqui alternada, se for colocada em cima de um resistor, ela vai dar uma potência no resistor. Aquele resistor vai aquecer. Então vamos lá, eu pego aqui uma onda alternada e jogo em cima de um resistor. Quando eu pego essa onda alternada e jogo em cima de um resistor, a gente viu que essa onda alternada vai dar uma potência no resistor. Então nós temos que saber qual o valor, calcular aqui qual o valor eficaz de tensão, que se for posto aqui em tensão contínua DC, vai dar a mesma potência no resistor que daí essa onda. Nós vimos que se nós botarmos um valor médio, não serve, ela vai dar uma potência falsa. Então tem que ser a gente tem que descobrir qual é o valor da tensão, por isso a gente faz o cálculo do valor RMS. Por que isso acontece? Porque note o seguinte, aqui, se eu jogar essa tensão no resistor, tem uma potência. Se eu jogar essa aqui, eu tenho outra potência. Se eu jogar esse aqui, tem outra potência. Aqui outra potência, aqui outra potência, muito maior do que a daqui. E aqui outra menor, depois vai aumentando. Então eu tenho várias potências. Eu quero saber qual a potência média, ou seja, se eu fizesse a média das potências, o somatório das potências e não da tensão, o somatório de todas as potências, aí sim eu faria a média das potências e eu encontraria a potência média que isso aqui tem, uma onda senoidal. E aí eu tenho que pegar uma tensão DC que vai dar aquela mesma potência da média dessas potências. E a gente viu que se botar a tensão média até a VM, que não satisfaz. A gente viu nesse exemplo aqui. Eu mostrei para vocês que aqui claramente, se aqui fosse 10 e aqui fosse 0, claramente o valor médio seria 5. Isso é o valor médio, 5 volts. E eu fiz os cálculos para vocês que a potência aqui era de 10 watts, naquele resistor, naquele exemplo que eu dei, aqui era 0, e mostrei que a potência média aqui era dividida por 2, porque aqui eu ligo, aqui desligo, desligo. Então, dividida por 2, a potência média aqui era de 5 watts. Aí fui calcular com o valor médio, a gente viu que não dava os mesmos 5 watts, mas quando eu calculei com o valor eficaz, aí dava os 5 watts, ou seja, o valor eficaz é o valor correto de tensão, é uma tensão eficaz que realmente vai dar a mesma potência do que dá
a corrente alternada. E eu falei que isso ocorre por quê? Porque a tensão produz uma potência em função quadrática, ou seja, a tensão influencia a potência de forma quadrática. Mas eu não expliquei, eu não fiz um exercício mostrando isso, que realmente a tensão influencia a potência de forma quadrática. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Então vamos lá, para complementar o vídeo, eu vou mostrar para vocês isso, que a tensão influencia a potência de maneira quadrática. Vamos lá, vocês ainda não conhecem essas fórmulas, mas eu vou antecipar para que vocês consigam entender. Que I vai ser igual a tensão sobre a resistência. Isso é o I, ou seja, todo resistor que esteja submetido a uma tensão vai ter uma corrente nele. E essa corrente que a gente calcula vai ser a tensão que está no resistor divididos pelo valor do resistor, ou seja, o I vai ser V sobre R. E a potência que aquele resistor está tendo, submetido a uma tensão, vai ser a corrente que a gente calculou nele, a corrente que ele está, vezes a tensão que está nele, ou seja, a potência vai ser VI. Tá? Então, com isso, foi com essas fórmulas que eu mostrei para vocês a potência que dava isso aqui. Mas agora eu estou explicando e vou mostrar que a tensão influencia a potência de maneira quadrática. Ou seja, vamos supor que eu tenho aqui uma tensão contínua e eu jogo em cima de um resistor de 10 ohms. E aqui eu ponho a 10 volts. Tá? Aí eu vou calcular a corrente nele, por essa lei aqui, que é V sobre R. Aí eu pego 10 volts e divido por 10 ohms. Isso aqui vai ser igual a 1 ampere. Então eu estou vendo que eu tenho 1 ampere aqui. Agora vamos ver a potência desse resistor. A potência vai ser a tensão de 10 volts vezes 1 ampere que está passando por aqui. Ou seja, 10 volts vezes 1 ampere, que vai ser igual a 10 watts. Ou seja, esse resistor tem 10 watts. Mas se agora eu pego essa fonte aqui de 10 volts e passo ela para 20 volts, aí você vai pensar, dobrei a tensão, então a potência que era 10 vai dobrar também e passar para 20. Não, errado. Se você dobra a tensão, a potência aumenta em função quadrática. Ou seja, quantas vezes eu aumentei a tensão? Não foi 2? Então 2 vezes ao quadrado é 4. Então a potência vai aumentar 4 vezes. Aí eu vou mostrar isso para vocês. Então se eu ponho 20 volts em 10 ohms, ou seja, 20 volts divididos por 10 ohms, vai dar uma nova corrente agora de 2 amperes. Então veja bem, a tensão dobrou, que fez a corrente dobrar também. Então 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado. Dobrou aqui e dobrou aqui. Só porque dobrou a tensão. Então dobrou a tensão, fez com que dobrasse a corrente e por sua vez vai quadruplicar a potência. Porque agora a potência vai ser 20 volts vezes 2 amperes, que é igual a 40 watts. Então eu estou mostrando que se eu dobro a tensão, eu aumento a potência 4 vezes, ao quadrado. Se eu aumentasse a tensão 10 vezes, eu aumentaria a potência 100 vezes, que seria 10 vezes 10 é 100 vezes. Então, o aumento da tensão aumenta a potência de forma quadrática. Por isso que a gente tem que fazer a média, a raiz quadrada da média dos quadrados. Aí a gente encontra um valor eficaz, ou seja, um valor que satisfaz, como o próprio nome diz, eficaz. Tem eficácia, satisfaz a nossa necessidade. Se a gente substituir a tensão pelo valor eficaz, por corrente contínua, vai dar a mesma potência no resistor que daria metendo a corrente alternada. Por isso que existe a tensão eficaz, ela é calculada. Então, pessoal, por que isso acontece? Isso acontece por um seguinte, porque quando a tensão está aqui, como a gente viu aqui, a potência que ela vai gerar no resistor é quase nada. Mas quando ela está aqui, a potência que vai gerar no resistor já é muito maior. E quando ela está aqui, é super maior. Ou seja, a tensão aqui vai gerar uma superpotência. E quando a tensão divide a metade, a potência não divide a metade. Ela diminui 4 vezes. E quando ela cai 4 vezes, a potência vai diminuir 16 vezes. Então não dá para me fazer uma média das tensões, achando que aquela tensão que eu substituir vai dar a mesma potência. Por isso que a tensão média não satisfaz. O que vai satisfazer é a tensão média fazendo com função quadrática. Ou seja, a raiz quadrada da média dos quadrados. Por isso que esse valor médio aqui não satisfez e o valor eficaz sim satisfez. Então agora sim eu acho que está bem claro, tá? Por que essas coisas acontecem? Eu tenho que revisar aqui. É porque, pessoal, parece que não,
mas um curso assim online, feito assim por câmera, é mais difícil conseguir uma boa didática do que o presencial. No presencial tem a ajuda dos alunos. Os alunos mostram que eles não estão entendendo, eles questionam, eles falam, perguntam, aí eu explico de outra maneira. E no final eu tenho mais liberdade de errar, de corrigir, de gaguejar. Então a aula flui melhor e a didática fica melhor e todo o conteúdo fica lançado e compreendido. Um online não, eu tenho que pensar em tudo, ficar vendo se está sendo claro, não tem ninguém me questionando, então eu tenho que tentar botar o mais mastigável possível, o mais claro possível, e como a informação no vídeo era tanta informação, tem vídeos que vai ter muita informação, aí eu acabo me perdendo, eu penso que eu já falei de tudo, mas não falei, eu pensei que eu tinha demonstrado isso para vocês, que você já estava entendido que a potência quadriplica se eu dobrar a tensão, mas eu não mostrei, por isso que eu tive que voltar aqui agora. Porque, como eu disse, meu compromisso com vocês é fazer vocês entenderem. Então, o que eu recomendo? Agora eu recomendo vocês voltarem no vídeo anterior, que já viram isso aqui, que vocês vão ter melhor assimilação, vão compreender melhor. É fundamental que vocês avancem em vídeo quando vocês compreenderem todo o tema. Aí veja outro vídeo, compreendeu todo o tema, veja outro vídeo e por aí vai. Porque assim vocês vão ter um excelente aproveitamento do curso. E com certeza vocês vão se formar um excelente técnico. Então isso aí é tudo, até a próxima, fiquem com Deus, tchau. Ah pessoal, calma aí, não vão embora não. Eu esqueci de falar uma coisa importante também. Até já apaguei o quadro, mas não tem problema. É o seguinte, a gente pode tirar um proveito desse conhecimento também. Ou seja, qual é a dica que eu quero dar para vocês? É o seguinte, a gente viu que se dobrar a tensão, a potência não vai dobrar simplesmente, ela vai aumentar 4 vezes, aumenta em função quadrática. Então daí vocês imaginem o que vai acontecer se vocês tiverem um equipamento de 127 volts e vocês erroneamente ligar numa tomada de 220. Muitos pensam, só dobrou a tensão, só aumenta um pouquinho, dá tempo para desligar. Não, ele vai explodir na hora. A potência aumenta 4 vezes. Tá? Porque a tensão dobrou. Então aí vocês veem a importância de respeitar a tensão nominal dos equipamentos. Se fala que é 12 volts, põe um 12 volts, não vão botar 18, nem 30. Se é 127, põe 127, não vai botar 220. Então esse é o alerta que eu queria deixar para vocês, que a tensão aumenta a potência de forma quadrática. Então é perigoso, cuidado com isso, com tensões nominais excessivas do que tem que ser. Agora sim seria tudo, até a próxima.